Olá, tudo bem? Paz do Senhor, Deus abençoe a cada um que esteja na sua presença nesse momento, para ouvir a sua voz, para ouvir a voz do Senhor através da sua palavra, que é viva e eficaz. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um para que o Espírito Santo esteja ministrando essa palavra em seu coração, para que você possa estar usufruindo da palavra do Senhor, para se manter firmes e fortes na fé. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra do Senhor. Glória a Deus. Abençoa, Senhor, hoje, esse dia especial, aquele que está de aniversário. A pessoa que está de aniversário hoje seja abençoada em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos à leitura do dia hoje, 11 de novembro de 2022. Livro de Ezequiel, versículo 23, capítulo 23, versículo do 1 ao 49. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas se prostituíram no Egito. Prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados seus seios, ali foram apalpados os seus seios da sua virgindade. E os seus nomes eram Aolá, a mais velha, e Aolibá, sua irmã. E foram minhas e tiveram filhos e filhas. E quanto aos seus nomes, Samaria é Aolá, e Jerusalém é Aolibá. E prostituiu-se Aolá, sendo minha, e enamorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos, vestidos de azul, capitães e magistrados, todos jovens cobiçáveis, cavalheiros montados a cavalo. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a flor dos filhos da Síria, e com todos os de quem se enamorava, com todos os seus ídolos se contaminou. E as suas prostituições que trouxe do Egito não as deixou, porque com elas se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam os seios da sua virgindade, e derramaram sobre ela a sua impudicícia. Portanto, a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Síria, de quem se enamorava. Estes descobriram a sua vergonha. Levaram seus filhos e suas filhas, mas a ela mataram a espada, e tornou-se falada entre as mulheres, e sobre ela executaram os juízos. Vendo isto, sua irmã Aolibá corrompeu o seu imoderado amor mais do que ela, e as suas devassidões foram mais do que os da sua irmã. Enamorou-se dos filhos da Síria, dos capitães e dos magistrados, dos seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros que andam montados em cavalos, todos jovens e cobiçáveis. E vi que se tinha contaminado, o caminho de ambas era o mesmo. E aumentou as suas impudicícias, porque viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus, pintadas de vermelho, cingidos de cinto nos seus lombos, e tiaras largas e tingidas na sua cabeça, todos com um parecer de príncipe, semelhantes aos filhos da Babilônia em Caldeia, terra do seu nascimento. E enamorou-se deles, ao lançar sobre eles os seus olhos, eles mandou mensagens à Caldeia. Então vieram a ela os filhos da Babilônia para o leito dos amores, e a contaminaram com as suas impudicícias, e ela se contaminou com eles, então a sua alma apartou-se deles. Assim pôs a descoberto as suas devassidões, e descobriu sua vergonha, então a minha alma se apartou dela, como já tinha se apartado a minha alma da sua irmã. Todavia ela multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito. E enamorou-se dos seus amantes, cuja carne é como a de jumentos e cujo fluxo é como os de cavalo. Assim trouxeste à memória a perversidade da tua mocidade, quando os do Egito apalpavam os teus seios por causa dos peitos da sua mocidade. Por isso, ó Aolibá, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, dos quais se tinham apartado a tua alma, e os trarei contra ti de toda a parte em derredor. Os filhos da Babilônia, e todos os caldeus de Pecode, e de Soa, e de Coa, e todos os filhos da Assíria com eles, jovens cobiçáveis, capitães e magistrados, todos eles,
grandes e afamados senhores, todos eles montados a cavalo. E virão contra ti com carros, carretas e rodas, e com multidão de povos, e se colocarão contra ti em redor, com paveses, e escudos e capacetes, e porei diante deles o juízo, e julgar-te-ão segundo os seus juízos. E porei contra ti o meu zelo, e usarão de indignação contigo. Tirar-te-ão o nariz e as orelhas, e o que restar cairá a espada. Eles tomarão os seus filhos e tuas filhas, e o que ficar por último em ti será consumido pelo fogo. Também te despirão as suas vestes, e te tomarão as tuas belas joias. Assim farei cessar em ti a tua perversidade, e a tua prostituição trazida da terra do Egito, e não levantarás os teus olhos para eles, nem te lembrarão nunca mais do Egito. Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu te entregarei na mão dos que odeias, na mão daqueles de quem tem se apartado a tua alma. Eles te trarão com ódio e eles te tratarão com ódio e levarão todo o fruto do seu trabalho e te deixarão nua e despida, e descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição, e a tua perversidade e as tuas devassidões. Essas coisas se te farão, porque te prostituíste após os gentios, e te contaminaste com os seus ídolos. No caminho de tua irmã andaste, por isso entregarei o meu cálice na tua mão. Assim diz o Senhor Deus: beberás o cálice de tua irmã, fundo e largo, servirás de riso e escárnio, pois nele cabe muito. De embriaguez e de dor te encherás. O cálice de tua irmã Samaria é cálice de espanto e desolação. Bebê-lo-ás, pois, e esgotá-lo-ás, e os seus cacos roerás, e os teus seios arrancarás, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como te esqueceste de mim, e me lançaste para trás das tuas costas, também carregarás com a tua perversidade e as tuas devassidões. Disse-me ainda o Senhor: filho do homem, porventura julgarás tu a Aolá e a Olibá? Mostra-lhes, pois, as suas abominações, porque adulteraram, e sangue se acha nas suas mãos, e com os seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo para os consumir. E ainda isto me fizeram: contaminaram o meu santuário no mesmo dia e profanaram os meus sábados. Porquanto, havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário ao mesmo dia para o profanarem. E eis que assim fizeram no meio da minha casa. E mais ainda, mandaram vir alguns homens de longe, os quais fora enviado o mensageiro, e eis que vieram. Por amor deles te levaste, coloriste os teus olhos, e te ornaste, e de enfeites, e te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada, e puseste sobre ela o seu incenso e o meu azeite. Com ela se ouviu a voz de uma multidão satisfeita. Com homens de classe baixa foram trazidos beberrões do deserto, e puseram braceletes nas mãos das mulheres e coroas de esplendor nas suas cabeças. Então disse a envelhecida em adultérios: agora deveras se prostituirão com ela e ela com eles? E entraram a ela como quem entra a uma prostituta. Assim entraram a Olá e a Olibá, mulheres infames. De maneira que homens justos as julgarão como se julgam as adúlteras, e como se julgam as que derramam sangue, porque são adúlteras, e sangue há nas suas mãos. Porque assim diz o Senhor Deus: farei subir contra ela uma multidão, e as entregarei ao deserto, ao desterro e ao saque. E a multidão as apedrejará, e as golpeará com suas espadas, eles a seus filhos e suas filhas matarão, e as suas casas queimarão a fogo. Assim farei cessar a perversidade da terra, para que se escarmentem todas as mulheres, e não façam conforme as vossas perversidades. O castigo da vossa perversidade eles farão recair sobre vós, e levareis os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Amém. Glória a Deus. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 18 ao 39.
Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com um verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de seres iluminados, suportaste grande combate de aflições. Em partes fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadeceste das minhas prisões, e com alegria permitiste o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém, irmãos? Salmo 109, versículo 1 ao 31. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca do enganador estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa, e eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em recompensa do meu amor são meus adversários, mas eu faço oração e me deram mal pelo bem, e ódio pelo meu amor. Põe sobre ele um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado, e a sua oração se lhe torne em pecado. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício, sejam órfãos os seus filhos, e viúva a sua mulher. Sejam vagabundos e pedintes os seus filhos, e busquem pão fora dos seus lugares desolados. Lance o credor mão de tudo quanto tenha, e despojem os estranhos o seu trabalho. Não há ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, o seu nome será apagado da seguinte geração. Esteja na memória do Senhor a iniquidade dos seus pais, e não se apague o pecado da sua mãe. Antes estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a sua memória da terra. Porquanto não se lembrou de fazer misericórdia, antes perseguiu ao homem aflito e ao necessitado, para que pudesse até matar o quebrantado de coração. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição com sua roupa, assim penetre ela nas suas entranhas como a água, e em seus ossos como azeite.
Seja para ele como a roupa que o cobre e como o cinto que o cinge sempre. Seja este o galardão dos meus contrários, de parte do Senhor e dos que falam mal contra a minha alma. Mas tu, Senhor Deus, trata comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa. Livra-me, pois estou aflito e necessitado, e o meu coração está ferido dentro de mim. Vou-me como a sombra que declina. Sou sacudido como o gafanhoto. De jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos, e a minha carne emagrece. E ainda lhes dou opróbrio, quando me contemplam, movem as cabeças. Ajuda-me, ó Senhor meu Deus, salva-me segundo a sua misericórdia, para que saibam que esta é a tua mão, e que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas abençoa tu. Quando se levantarem, fiquem confundidos, e alegrem-se o teu servo. Vistam-se os meus adversários de vergonha, e cubram-se com a sua própria confusão com uma capa. Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca, louvá-lo-ei entre a multidão, pois se porá à direita do pobre para o livrar dos que condenam a sua alma. Provérbios 27, versículo 13. Quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe até a sua roupa, e por penhor àquele que se obriga pela mulher estranha. Amém, irmãos? Deus abençoe, que essa palavra esteja no seu coração, que o Espírito Santo do Senhor dê discernimento durante este dia sobre essa palavra, para que o seu coração possa permanecer firme, forte e fiel diante do Senhor, para que as bênçãos possam estar chegando, e todo dia é dia de bênção do Senhor, né? Quem vive na presença do Senhor está sempre na alegria do Senhor. Amém, irmãos? Até amanhã, na próxima leitura. Amém.